Olá, sejam bem-vindos a mais um Destaque, uma produção da FGF TV, veiculada pelo canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Tiago Figueiredo Fujita. Ele é advogado formado pela Universidade de Fortaleza, especialista em responsabilidade civil e direito do consumidor pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, especialista em direito minerário pelo Centro de Direito Internacional e segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Ele também é sócio do escritório Feitosa e Fujita, Advogados Associados. Doutor Fujita, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço. Estou à disposição para responder. Nós que agradecemos, tá, a sua presença. Doutor, inicialmente, a gente sabe que você é neto de um imigrante japonês, na verdade o primeiro do Ceará, né? Sim. Conta pra gente um pouco dessa história. É uma história que muito me orgulha. Minha família nasceu através de muito trabalho, de muito esforço e, graças a Deus, de muita honestidade. Meu avô saiu do Japão com 18 anos por conta de dificuldades financeiras e o falecimento do pai dele. Então, ele veio à América do Sul na busca de o que nós popularmente no Brasil, de ganhar o pão de cada dia. E dentro dessa luta, que ele veio sem saber falar a língua, não sabia nenhuma das línguas, nem espanhol, nem português, se aventurou no navio e veio realmente buscar o sustento dele e da família. Então, dentro disso, ele teve que trabalhar bastante, passou pelo Peru, passou pelo Chile, passou pela Bolívia, e graças a Deus encontrou a mulher da sua vida aqui em Fortaleza. No meio dessa dificuldade toda, várias vezes teve crises financeiras, foi dono de restaurante, não deu certo, e o maior trabalho dele sempre foi a questão da agricultura. Então encontrou um imigrante chinês que orientou a ir a Quixaramobim, no interior do Ceará. E ele fez uma viagem que até hoje seria bastante difícil, não sei como ele conseguiu, mas saiu da Bolívia ao Ceará por terra, passando pela região amazônica, tendo que utilizar barcos, e com toda dificuldade conseguiu chegar até Fortaleza. E não chegou aí a Quixaramobim, pois começou a trabalhar aqui, arrendou um terreno, começou a cultivar as flores, verduras, e conheceu a minha avó, se fixou aqui, teve vários filhos, e graças a Deus, uma história de muita dificuldade, pois as questões financeiras eram bem difíceis, mas de muito trabalho ele conseguiu formar uma família muito séria, e todos nós temos o valor trabalho como algo muito importante nas nossas formações. E graças a Deus hoje a minha família, posso dizer, até conhecida dentro de Fortaleza, pela forma correta como trabalhamos. Sim. E aí dos netos, você foi o primeiro que foi para a área de direito. Exatamente. Minha família, uma boa parte foi para o ramo da engenharia. E não havia nenhum que tivesse enveredado pelo ramo do direito. Entretanto, pelas vocações que Deus nos dá, desde muito cedo eu consegui identificar que eu gostaria de ser advogado. E nem a falta de um pai, que às vezes facilita na profissão, quando você tem já um pai, alguém dentro da sua profissão, mas nem essa falta da minha família me fez desistir dessa ideia. Eu sempre fui muito determinado e quando surgiu essa vocação, eu sempre olhava muitos filmes, gostava de assistir muitos filmes americanos, e comecei já no segundo, terceiro ano, começar a preliminarmente olhar alguma coisa de direito, e graças a Deus deu certo. Hoje sou advogado com muito orgulho, por vocação, e eu acredito que fiz a melhor escolha. Que bom, Fujita. E aí, você, além desse trabalho também na advocacia,
tem uma atuação também como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Sim. Né? Eu sou segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e já faz 10 anos que eu atuo junto à OAB no intuito de, além de defender a nossa classe, que é muito importante, também de buscar um dos princípios mais fortes da atuação da OAB, que é a defesa da Constituição Federal. Quando você atua, Tayana, por vocação, você não procura apenas números ou dinheiro. Muitas vezes nós atuamos por ter um sentido maior. E a minha atuação na OAB ajuda, tenho certeza, muitas vezes o esclarecimento de um consumidor, muitas vezes uma ação que nós possamos propor. E dentro dessa perspectiva, eu entendo ser muito importante também doar gratuitamente um pouco do que eu recebo pelo meu serviço profissional. Entendo. Em relação a isso de atuar dentro da comissão, já existia esse interesse? Como é que ele foi surgindo? Na verdade, desde a época da faculdade, surgiu o interesse pela defesa do consumidor. Eu tinha uma professora, grande mestre, Amélia Soares Rocha, que é defensora pública, me incentivava bastante no estudo. Inclusive, ela foi minha orientadora da monografia. Então, dentro disso, eu comecei a me aprofundar no estudo e cada vez mais eu me apaixonava por esse estudo. Porque o consumidor, se você prestar atenção, nobre telespectador, todos nós somos consumidores. Então, a abrangência do estudo e de atuação dentro da área do consumidor ela é muito grande. Então, como era um direito muito prático, e eu tenho essa característica de gostar, de ser bastante prático na minha atuação, me fez querer aprofundar esse estudo. Então, dentro disso, eu já iniciei conversando com os meus amigos, sabendo que a OAB Ceará havia uma Comissão de Defesa do Consumidor, e logo que me formei, no mês seguinte eu já procurei a ordem para iniciar a atuação. Entendo. Também atuei na Comissão de Defesa da Concorrência por 3 anos, e nessa última gestão retornei nessa condição de segundo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E atuo com muito orgulho, atuar na ordem é sempre um grande prazer. Entendo. Doutor Fujita, em relação à comissão, qual é o grande objetivo dela? Como eu falei, a Ordem dos Advogados é uma instituição de classe, certo, mas que também procura a defesa da Constituição e da legislação brasileira. E dentro dessa perspectiva existe a defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é um código extremamente moderno, uma legislação de 1990 e que permite a aplicação dos princípios, inclusive acima da norma posta. Então, enquanto Comissão de Defesa do Consumidor, nós defendemos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a defesa dessa classe mais vulnerável. Então, o intuito maior da comissão é buscar a educação para o consumo, a devida informação do consumidor e que nós possamos auxiliar os consumidores de forma geral a poder exercer os seus direitos e não ser tolhido de nenhuma forma por algum fornecedor. Entendo. E aí, quais são as principais demandas que chegam para vocês? São das mais variadas. Nós temos, às vezes, dificuldade com questão de bagagem. Nós estudamos quando há aumentos na conta de energia elétrica, também nós somos chamados a opinar. Questões de telefonia. Então, assim, são muito variados os assuntos. Cada momento, se nós pudéssemos tirar uma fotografia de cada instante da comissão, ela modifica bastante, porque o direito consumidor ele é muito dinâmico. E dentro disso, nós procuramos pautar a nossa atuação. Mas é muito importante que a sociedade saiba que a OAB atua enquanto coletividade. Nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, nós não fornecemos um advogado para uma demanda individual.
Até porque, enquanto entidade de classe, não seria de forma nenhuma correta a OAB proceder dessa forma. Então, como é a nossa demanda da defesa, da Comissão de Defesa do Consumidor, é atuar enquanto coletividade, certo? Então, o consumidor, quando ele manda qualquer demanda para a OAB, né, a gente tem a nossa sede ali na Lívio Barreto, muitas vezes se procura, eles abrem uma reclamação, não é nem uma reclamação, na verdade, nos comunica algum tipo de violação ao direito do consumidor, e nós procedemos o estudo para saber se há uma violação do direito da coletividade do consumidor. E dentro dessa perspectiva, nós atuamos junto com vários órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no intuito de procurar efetivar essa proteção. Tem os PROCONs, os DECONs, e dentro dessa gama de instituições, fortalece a defesa do consumidor no Brasil. Entendo. Doutor Fujita, em relação a esses órgãos, né, DECON, a gente tem vários. No que a gente pode diferenciar, como as pessoas que estão nos assistindo, se elas têm algum problema em relação a algo, enfim, qual é o órgão ideal que elas procurem? Assim, qual é a grande diferença de um para o outro? Não existe, Tayana, o órgão ideal. Cada um tem, na verdade, todos atuam de uma forma conjunta, certo? Aqui em Fortaleza, por exemplo, até para o consumidor ter essa informação, existe de forma principal esses órgãos administrativos de defesa do consumidor, é o DECON, o PROCON municipal e o PROCON da Assembleia Legislativa, certo? Em todos os três órgãos, qualquer demanda individual que aparecer porventura, eles vão abrir o procedimento administrativo, é chamado o fornecedor para esclarecer e pode ser feito através de um acordo a resolução do problema do consumidor, certo? Então você pode procurar qualquer um dos três. Entendo. Certo? O PROCON da Assembleia Legislativa fica, eu acredito, na aldeota, ali próximo, no prédio vizinho à Assembleia Legislativa. O PROCON municipal é no centro e o DECON também se localiza no centro da cidade. Certo? Então, qual é a diferença? O DECON, quem realmente comanda o DECON é o Ministério Público, certo? É um órgão do Ministério Público. Certo. O PROCON municipal é da Prefeitura Municipal de Fortaleza e o PROCON da Assembleia Legislativa é o Estado que atua. Então, tanto faz, são três órgãos muito sérios e que facilitam bastante o acesso do consumidor aos seus direitos. Aí outra pergunta muito comum que nos fazem é sobre o DECON pode condenar o fornecedor a pagar o que me deve, por exemplo. O DECON não condena. O DECON é um órgão administrativo. O DECON pode até multar algum tipo de infração à defesa do consumidor. Mas, na verdade, o DECON ele não é um julgador. Caso o consumidor entenda que esteja sendo lesado os seus direitos, ele pode ingressar no juizado especial ou mesmo na justiça comum com uma demanda judicial. Entendo. Entretanto, eu aconselho buscar antes o órgão administrativo, tendo em vista que o Poder Judiciário está um tanto quanto, vamos dizer assim, abarrotado. E a demora assim, tem incomodado, principalmente a nós, advogados, que militamos nessa área. Sim. Assim, você já falou de várias coisas que está em benefício da sociedade, né? Então, tem essa relação bacana da comissão com o social, com as pessoas, né? Mas o que é que a gente pode dizer para as pessoas que estão assistindo, de que forma a gente pode passar essa segurança para eles? Realmente eles podem chegar e o que é que eles vão encontrar de benefícios, enfim... O que é que acontece? Eu vou lhe dar um exemplo de uma ação que a Comissão de Defesa do Consumidor, todo ano ela faz. No dia 15 de março é o Dia Internacional do Direito do Consumidor.
e a comissão normalmente, na semana desse dia do Internacional do Consumidor, nós vamos à Praça do Ferreira e os nossos 40 advogados que participam conosco da Comissão de Defesa do Consumidor atendem gratuitamente as pessoas. Nesse dia, qualquer pessoa que chegar com qualquer tipo de dúvida, nós tiramos as dúvidas e buscamos também encaminhá-los para a resolução dos conflitos. E é legal isso porque às vezes as pessoas têm um certo receio, que acham que um órgão é algo inalcançável, né? Que não tem muito esse acesso. Eu acho que isso facilita bastante, né? Sim. Às vezes é preciso ir às ruas para mostrar que o direito não é tão complicado quanto parece. Sim. E o exercício do direito, ele é fundamental. Tem uma história, Tayana, que desde a época da minha faculdade, a minha querida professora Amélia, ela dizia que o direito é como uma perna. Aí eu achei estranho, como uma perna, o que é que ela quis dizer com isso? E na verdade ela quis dizer, ela completa a história, diz, olha, quando você fratura uma perna, você coloca o gesso. E depois de 30 dias, quando é retirado esse gesso, você pode prestar atenção que uma perna fica mais fina que a outra. E assim é o direito. Quando você não utiliza, no caso da perna, como ele não utilizou a perna, o músculo diminuiu de tamanho. Então, o direito, quando você não exerce, você tende a perdê-lo. Então, eu achei muito interessante essa analogia que foi feita em sala de aula na época, há poucos anos atrás, mas eu achei interessante porque denota bem a importância do exercício do direito do consumidor. Porque enquanto nós aceitamos os abusos no mercado de consumo, cada vez mais vai se perdendo os direitos. É fundamental que os consumidores estejam cientes das dificuldades, mas também cientes dos seus direitos para que eles possam exercê-los. Entendo. E, doutor Fugita, ainda em relação a essa coisa com a sociedade, né? Você falou anteriormente para mim que há uma campanha, né, do mero aborrecimento tem valor. Exato. Não é? Fala um pouco para a gente do que é essa campanha. É muito importante que a OAB, enquanto instituição respeitada, nós possamos também levantar teses e demonstrar posicionamentos bem claros. Em relação a essa campanha, Tayana, mero aborrecimento tem valor, no nosso cotidiano forense, principalmente nos juizados especiais, muitos juízes negam a indenização ao consumidor sob a alegativa do chamado mero aborrecimento. Infelizmente, isso, no ponto de vista da ordem, chega a ser um absurdo. Porque se houve aborrecimento, se houve algum tipo de prejuízo, tem que ser indenizado. Você pode julgar improcedente uma demanda, mas você reconhecer que houve um aborrecimento, reconhecer que o consumidor foi lesado de alguma forma e criar uma excludente para não condenar os fornecedores, nós consideramos um absurdo. Então, dentro dessa situação, nós procuramos não só a OAB Ceará, como todos os presidentes de Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem do Brasil, se reuniram e lançaram essa campanha nacional para pleitear, junto aos órgãos do Poder Judiciário, nós buscamos demonstrar que se há mero aborrecimento, deve ser indenizado. E uma situação que explica muito bem essa questão é a situação da telefonia. Como é difícil reclamar algum problema na telefonia? Sim. Qual o consumidor que nunca sofreu por passar minutos e minutos, a não dizer horas, e várias ligações sofrendo, e muitas vezes se chega ao judiciário esse tipo de demanda e não é condenado pela alegação do mero aborrecimento. Então, dentro disso, é importante haver uma discussão, inclusive com os juízes,
para ser explicada essa situação, que é impressionante como isso ainda permanece muito comum nos processos dentro dos juizados especiais, principalmente. Entendo, porque é uma reclamação que acontece muito e a gente não tem tanto retorno, né? Parece que não muda, né? Isso tem duplo efeito. Primeiro, o consumidor não vai a juízo quando tem direito, e segundo, o fornecedor presta um mau serviço. Porque é muito a cavalheiro continuar com sistemas de call center, cada vez mais diminuir o atendimento pessoal, eles economizam em funcionários, economizam em ouvir, porque é muito fácil, essas ligações caem absurdamente, e prestam mau serviço. Então o consumidor, dessa forma, acaba normalmente sendo prejudicado. Entendo. Doutor Fujita, uma outra questão que a gente tem na comissão é a excelente relação com o meio acadêmico, né? Tem ações, tem palestras. Conta um pouco para a gente esse trabalho. Graças a Deus, várias pessoas da Comissão de Defesa do Consumidor, além de excelentes professores, também têm esse interesse em auxiliar as pessoas que estão iniciando o curso. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor já propôs e já ministrou vários cursos, tanto em universidades daqui, de Fortaleza, e às vezes também no interior. Isso é bem interessante, essa relação da Comissão de Defesa do Consumidor com a academia. Muitos alunos, inclusive de semestres bem iniciais, segundo, terceiro, às vezes até o primeiro, desde o início já se interessam pela defesa do consumidor por ter visto a forma clara e objetiva com que a comissão procura informar o consumidor e educar para o consumo, como eu disse no início. Então, realmente é um interesse nosso, várias universidades nos procuram, e nós temos também professores de várias universidades compondo a nossa banca lá na Comissão de Defesa do Consumidor. Então facilita bastante o nosso acesso, e também sempre há um interesse muito grande dos professores que administram e que dirigem as universidades. Entendi. Doutor Fujita, a gente está encerrando, tá? Estamos quase indo para o final do nosso programa, mas para a gente encerrar, eu peço que você deixe uma dica para os nossos consumidores, os nossos telespectadores que estão assistindo, de que o que eles podem fazer na medida que eles estão tendo dúvidas, né? Quais os canais de acesso à comissão, aos órgãos, é claro que os telefones são mais disponíveis e tudo, mas pode deixar também o seu contato, caso as pessoas queiram entrar em contato. Tá? Ok. Em relação à comissão, nós temos uma fanpage no Facebook, Comissão de Defesa do Consumidor, OAB Ceará. Tá? Então, quem quiser pode ir lá fazer uma postagem, alguma dúvida, alguma situação. Em relação aos órgãos, realmente é bem fácil. Se você botar DECOM, CE, PROCON Municipal de Fortaleza, você facilmente vai encontrar também na internet. Certo. E tem também, pode procurar a OAB Ceará, também pode ligar 3216-1600, no intuito de se informar como... Inclusive, as nossas sessões da Comissão de Defesa do Consumidor são abertas ao público. Normalmente, nós fazemos reuniões quinzenais, e quem quiser se fazer presente pode buscar informação conosco, certo? Eu também deixo aqui o meu e-mail à vontade, se alguém quiser fazer um contato conosco. Meu e-mail é Thiago, né, com TH, @feitosaefugita.adv.br. Tá, se tiver alguma dúvida, eu posso encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor para haver algum tipo de atuação, caso necessário for. E assim, como eu digo, exerçam seus direitos. Se há alguma desinformação, busque informação, porque na verdade é muito fundamental que as pessoas sejam de fato titulares da defesa do consumidor. Que não achem que isso tem que ser só através dos órgãos ou através de terceiros. O direito quem exerce somos nós. E nós temos na esfera específica do consumidor, o Brasil é avançado demais.
Muitas vezes a gente critica muito o país por uma série de situações, mas em relação à defesa do consumidor, nós temos uma legislação bastante moderna e que precisa ser bem utilizada. Então, como eu disse, procurem a titularidade daquilo que é seu. Eu acho que essa é a maior dica. Tá, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Tá. Ok, agradeço e me ponho à disposição caso necessite novamente. Obrigada, doutor. O destaque fica por aqui. Continue conosco no canal 14 da Multiplay, canal universitário de Fortaleza, e através das nossas redes sociais. Até a próxima!